Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Uma audiência pública na Casa teve como tema a proposta de tarifa zero no transporte coletivo. As comissões técnicas legislativas de quinta passada analisaram uma longa lista de projetos. E veja como foi a sessão ordinária de número 24, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara realizou uma audiência pública sobre a proposta de tarifa zero nos ônibus da cidade. Várias autoridades participaram do encontro, que durou quase 3 horas e meia. A reunião foi presidida pelo secretário da comissão, Maurício Brinquinho, do PT. Ele frisou que alguém sempre vai pagar a conta quando existir gratuidades no transporte coletivo. Já tivemos uma audiência pública em relação a um projeto de lei do vereador Samuel Vasconcelos, dizendo sobre gratuidade para professores e alunos, e eu insisto que não existe gratuidade, né? Eu insisto que alguém paga a conta. E diante do debate que aconteceu na primeira audiência pública, fui procurado por inúmeras entidades, professores também, pais de alunos, sindicatos, querendo entender um pouco mais, porque aí surgiu a preocupação, né? Se vai ser gratuito para alguém, alguém vai pagar a conta. Então a gente, na discussão com a Comissão Permanente de Trânsito e Transporte, nós resolvemos fazer pelo menos mais uma audiência pública, né? Que eu acho que não será o suficiente, acho que nós teremos que chamar mais ainda. O coordenador da Juventude da Prefeitura, Wagner Ozokawa, lembrou que um projeto sobre passe livre já tinha sido discutido no passado, mas a medida não chegou a ser aprovada por conta de outros interesses. Esta casa, na década de 80, de 90, na verdade, discutiu já passe livre, numa comissão que reuniu vereadores, movimento de estudantes de juventude e empresas de ônibus. Chegou num projeto síntese. Todo mundo chegou num acordo de onde sairia esse dinheiro. Desse projeto do passe livre, que é antigo, 93, época do saudoso vereador Gilmar Lopes, para vocês verem o tempo, né? Só que a sanha de novo, a sanha do lucro, as vontades, os interesses por debaixo, impedindo que o projeto fosse aprovado. Isso porque naquela época, vereador Brinquinho, o projeto foi acordado entre as 3 partes, empresários, Câmara e movimento social. Então, o que me leva a entender é que o problema também não é só debater quem paga a conta, mas o que é possível fazer para que a mobilidade seja uma mobilidade que garanta direitos a todos e a todas. O secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, deu algumas sugestões de onde poderia sair o dinheiro para diminuir o valor da tarifa em Guarulhos e anunciou novas faixas exclusivas de ônibus na cidade. A desoneração do ICMS do diesel seria uma desoneração fundamental para a gente ter um transporte mais barato. E até hoje, só o Rio Grande do Sul tem o Rio Grande do Sul e um outro estado do Brasil que eu lembro que fez, acho que foi Bahia, mas eu não estou bem recordado agora. Então, este é um elemento fundamental. Aqui na nossa cidade nós temos o subsídio municipal. Além do subsídio municipal, o que mais nós precisaríamos carimbar para a gente poder ter um transporte mais barato? Então, por exemplo, parte do recurso que a gente tem com IPVA, por exemplo, não seria justo que os carros que estão atrapalhando o trânsito da nossa cidade, eles pagassem um pouco mais para a gente garantir um transporte coletivo melhor, para garantir a infraestrutura do transporte coletivo, mas não só a infraestrutura, a manutenção do transporte coletivo. Então esse é um outro elemento que precisaria. Alguns países colocam, outros países colocam o estacionamento. Chega a ser um contrassenso. E agora, vou até aproveitar aqui também já cobrado e reivindicado pelo presidente do sindicato e vereador Maurício Brinquinho, nós vamos ampliar as faixas exclusivas de ônibus. E a próxima, ainda nesse mês, aprovado já pelo prefeito Almeida, nós faremos a Faria Lima. Vai dar 3,5 km de faixa exclusiva. Subindo a Faria Lima inteira, nós vamos ter uma faixa exclusiva para o ônibus na Faria Lima inteira. São em torno de
51 veículos por hora que passam ali transportando um conjunto importante de pessoas que vem ali na Faria Lima. Outro lugar vai ser a Delfinópolis, que é aquela via logo que sai lá do Terminal São João. A gente já transferiu algumas linhas para lá, e a Delfinópolis também, ela tem aí um conjunto de mais de 60 ônibus por hora nos horários de pico, e a Delfinópolis também terá uma faixa exclusiva. Nós estamos discutindo, e a semana que vem vamos fazer algumas vistorias na própria Jamil Zarif, e aquela chegada da Praça 8, que também é bem complicada. E tem alguns outros projetos que são importantes. Então, este é um outro elemento para a gente ter um transporte melhor. É a velocidade comercial, ela ser maior. Atílio defendeu também que uma parte da verba arrecadada com os estacionamentos cobrados nas ruas sirva para subsidiar o transporte coletivo. Ele pensa o mesmo com relação às multas de trânsito. Então, a questão do estacionamento lá na Faria Lima, lá na Delfinópolis, nós vamos tirar. E eu já tinha falado na reunião que nós tivemos lá no Sindicato dos Condutores. Nós precisamos, em todas as ruas, por onde passam os ônibus, acabar com o estacionamento. Mas os estacionamentos que ainda persistirem na via pública, que é muito caro. Quanto custa um espaço na Paulo Facini? Para deixar um carro parado ali? Para deixar um carro parado? Pelo amor de Deus. Então, que esse recurso do estacionamento, do carro que está parado ali, ele sirva para ajudar a subsidiar o sistema de transporte também. Em alguns países importantes, o estacionamento em via pública, ele é subsídio ao transporte coletivo. Acho que é um elemento. Falei de algumas coisas: desoneração, IPVA, estacionamento. E o outro, que aí eu não vou me estender mais do que isso, queria já concluir. O outro importante é a questão das multas de trânsito também. Hoje não pode. Mas por que uma porcentagem importante das multas de trânsito não vem também para subsidiar o transporte coletivo? Um cidadão subiu à tribuna e sugeriu que o dinheiro para subsidiar o transporte venha de uma reforma tributária. Para ele, os ricos deveriam pagar muito mais impostos em todos os setores. A verdade cai sobre a sociedade, né? Essa é a grande verdade. Tudo que é pago, todos os serviços, cai sobre a sociedade. Todos os impostos, a carga tributária e tudo mais. Porque nesse país, gente, o grande problema que tem nesse país é a injustiça tributária. Porque, na verdade, aqui, por exemplo, alguém tem um Fiat, aquele Uninho, Mille, né? Sei lá, eu de 15 anos, paga 4% sobre o valor do carro. Um companheiro que tem uma aeronave que custa 200 milhões, não paga nada. O cara que tem um iate que custa 10, 15 milhões, não paga imposto sobre esse produto. Então, é esse um grande problema que a gente tem que discutir, né? Quem é que paga imposto nesse país? Primeiro que empresário não paga imposto nesse país. Empresário, ele é um antecipador de recurso. Ele recolhe os recursos, antecipa o recurso para o governo federal nos impostos e põe no final da conta. Aí é o consumidor que paga, é o consumidor dos produtos. O empresário especificamente não paga, a empresa não paga imposto. Ela recolhe e depois põe no seu produto final. Então, quem consome aquele produto ou usa aquele serviço é que paga os impostos. Está aí a planilha, né, apresentada, dá para ver isso. Então, a questão é a discussão da justiça tributária, né? É essa grande discussão que nós temos que fazer. O secretário adjunto dos Transportes, Celso Masson, falou sobre o lucro das empresas de ônibus. Ele acha positiva uma discussão sobre a municipalização do transporte coletivo. As empresas de transporte público, elas não sobrevivem. Transporte público privada, elas não viveriam se elas não tivessem lucro, né? Ninguém vai investir. A gente viu o preço dos equipamentos do transporte, ninguém vai ter uma empresa se não tiver o lucro, evidentemente que tem que ter. O que foi questionado aqui, que eu acho que também é válido, é discutir qual é o tamanho desse lucro. Essa é uma discussão possível. Agora, evidentemente, ninguém vai ter uma empresa sem
ter e auferir lucro. A municipalização do transporte seria um caminho para isso ou não? Então, aí sim, o município, se operar o transporte, evidentemente que aí não há lucro, né? Mas no caso de empresa privada não tem condição. Aqui a gente optou pela empresa e pela concessão e pela permissão. Então nós temos a concessão com as empresas de ônibus e a permissão com o pessoal do micro-ônibus. No próximo bloco, veja o que foi decidido pelas comissões técnicas permanentes em alguns minutos. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável a 6 dos 10 projetos que integravam a pauta da reunião da última quinta-feira. O presidente da comissão, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, destacou o dispositivo que institui o Programa de Prevenção e Tratamento de Câncer Peniano e HPV. O dispositivo é de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB. Segundo o levantamento técnico da comissão, entre 400 e 1.000 homens em Guarulhos correm risco. É um trabalho preventivo, porque o custo após, quando não há um trabalho preventivo, você sabe que o custo da saúde ele é muito alto. E tanto é que nós estamos sofrendo muito no atendimento, na questão da área da saúde, em várias situações. Então, portanto, seria mais um trabalho relevante para a cidade que possa ser feito anualmente uma campanha voltada à prevenção nesse sentido. Muito embora a Comissão de Finanças e Orçamento ela tem que zelar, entende, pelos valores, entendeu, pelo orçamento da cidade. Muitas vezes a proposta de vereadores pode se dizer, entendeu, na maioria das proposituras apresentadas, ela se torna vício de iniciativa que compete à Comissão de Constituição e Justiça e não a Comissão de Finanças. Nós temos que se ater nos valores propostos. Mas tem alguns projetos que ele é relevante. Nós, a comissão, entendemos que seria importante nós darmos o parecer favorável na Finanças e Orçamento para que a gente possa observar o comportamento do Executivo, se é viável ou não, mas é uma proposta bastante relevante. Quando se fala de saúde e de segurança, a gente tem uma certa sensibilidade, muito embora mexendo no orçamento, mas eu acredito que não sejam uns valores tão altos que não possa se adequar dentro do governo municipal. Mesmo considerando as despesas para o município, a comissão concordou com o projeto que propõe lombadas eletrônicas em frente a instituições de ensino com grande fluxo de veículos. Segundo a avaliação técnica da comissão, cada lombada custaria aos cofres públicos R$30 mil por ano. É uma proposta para que se coloque em todas elas, próximo às escolas, que é proposta pelo vereador Eduardo Barretos, a implantação da lombada eletrônica, né?
para garantir para a segurança dos próprios transeuntes daquela localidade, dos alunos, das pessoas, porque há um grande fluxo. Então é uma prevenção, é uma medida de segurança e não existe nenhuma imposição ao vereador determinando a sua colocação. Ele está colocando um projeto, uma proposta, viabilizando ao executivo para que possa estudar uma proposta de implantação das lombadas eletrônicas. A comissão deu parecer contrário a 4 projetos. Um deles dispõe sobre a responsabilidade da sinalização para pedestres na entrada e saída de estacionamentos. Foi proposto pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN. Nós emitimos um parecer contrário porque não trata-se de orçamento, mas não é justo nós concordarmos que todas as garagens coletivas, por exemplo, de condomínios, de apartamento, seja feita a execução pelos proprietários em via pública. Então nós acreditamos que essa seria uma postura implantada pelo poder público e não exigir que a população se utilize de uma obrigação que seria do órgão público e trazendo para si. Então nós temos também que ser sensível e respeitar os direitos das pessoas também. Também na área de trânsito, a comissão foi contra a proposta dos vereadores Guti, do PV, e Eduardo Soutur, do PSD. Eles propõem um sistema que permite a troca de luz vermelha para verde em semáforos na passagem de veículos de serviço municipal. Eu acredito que poderá causar um prejuízo muito grande na segurança das pessoas. Por exemplo, você vai estar ultrapassando, entendemos nós dessa forma, você ultrapassando um sinal que te garante o direito de atravessar, que é o sinal verde, e de repente passa um carro com equipamento desse, muda automaticamente permitindo que ele passe. E a segurança do pedestre, das pessoas que estão se utilizando naquele momento. Então eu acredito que a gente precisa ter um conhecimento maior e automaticamente também os valores que custarão isso aí. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável a 2 projetos de lei. A utilização de equipamentos de som em vias públicas era tema de 6 projetos que foram unificados. Nós pegamos o projeto mais antigo, que é o 120/2008, e esse projeto, nossa comissão vai apresentar um substitutivo adequando às reais necessidades, e com isso nós iremos automaticamente arquivar os seguintes, porque o anterior ele tem prevalência. Então esse mais antigo é o que vai ser encaminhado para frente para eventualmente ser votado em plenário, e os demais, os outros 4, serão automaticamente arquivados. Vamos apresentar um substitutivo, a comissão vai fazer um substitutivo contemplando todas as ideias que os seguintes trouxeram, e não só isso, vamos procurar, através do vereador americano, dos demais vereadores que assinaram esses projetos seguintes, caso eles queiram, poderão assinar conosco também os substitutivos, tornando-se a questão mais justa, mais adequada com relação à autoria dos projetos. O projeto que trata da fixação de cartazes divulgando o perigo da automedicação em farmácias, drogarias e unidades de saúde recebeu uma proposta da comissão. O PL foi apresentado pelo vereador Ramos da Padaria, do PP. Ele já veio para a nossa pauta e surgiu algumas dúvidas, foi feito um memorando para o vereador, ele concordou que a comissão fizesse as alterações necessárias. A comissão assim vai fazer e vai encaminhar para o plenário. Ficou algumas dúvidas no que diz respeito à redação, a comissão vai adaptá-lo e vai dar o parecer favorável e esperamos que seja aprovado em breve. 3 projetos tiveram parecer contrário, entre eles o que disponibiliza cadeiras de rodas, muletas e vagas nos estacionamentos de cemitérios públicos e particulares de Guarulhos. Autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB. O parecer foi contrário, apesar da ideia ser saudável, por conta de que o projeto ele tem profundo vício de iniciativa. Como se trata de cemitérios públicos, esse projeto precisa, de acordo com a lei, vir do Executivo. O prefeito precisa encaminhar. Não basta nós aqui pura e simplesmente aprovar um projeto desse e lá na frente depois o Judiciário julgar o projeto inconstitucional. Ou seja, nós não podemos apresentar um projeto que é de iniciativa do prefeito. Então nós estamos tendo muito cuidado no parecer desses projetos, porque Guarulhos, a Câmara Municipal de Guarulhos, no estado de São Paulo, ela tem a fama de ser a cidade campeã
de projetos inconstitucionais. Então, nós temos, nesses 2 anos que nós estamos à frente da Comissão de Constituição e Justiça, com muito cuidado para que isso não ocorra. Então, por mais que o projeto seja bom para a cidade, nós temos que ter esse cuidado, porque vai gerar para a população uma expectativa negativa e lá na frente o Judiciário vai derrubar esse projeto. Então, a gente está trabalhando para que nós venhamos a aprovar realmente algo que seja consistente e que não venha ter problema com o Judiciário. A Comissão de Educação deu parecer contrário a 3 projetos de lei. Um deles foi o cartão escola, proposto pela vereadora professora Marisa de Sá, do PT. O cartão permitiria que pais de alunos comprassem material em papelarias conveniadas. A parlamentar já havia apresentado o projeto em 2013. Ele passou pelo plenário, mas foi vetado pelo prefeito. Na época, a Câmara manteve o veto. O que nós estamos questionando sobre a interferência do Legislativo na ação do Executivo. O Executivo tem um planejamento, tem um trabalho já executando nessa área de distribuição de material escolar e a Câmara não pode interferir nisso aí. Os parlamentares também são contra projetos do vereador Tico Emerson, do PTB. Um institui a Semana de Valorização da Família, o outro cria o projeto Trânsito Seguro nas escolas. Ninguém é contra a valorização da família. Nós devemos parecer contrário pelo seguinte, porque a escola ela tem um trabalho transversal. Todos os temas relevantes à sociedade eles são discutidos e debatidos dentro da escola, em todas as disciplinas. A gente chama isso de transversalidade. Então, nós não somos contra a valorização da família, mas você não pode engessar a escola, semana disso, semana daquilo outro, semana daquilo outro. Falta semana para tanta coisa aqui na Câmara. Então, acho que a Câmara, quando legisla, ela tem que racionalizar mais um pouco para entender que a escola tem um planejamento. Não pode ficar enfiando goela abaixo coisas dentro da escola que não é de competência da Câmara. Semana de trânsito, semana de família, semana de sexualidade, semana daquilo. Então, eu acho que a escola já tem esse planejamento, essa transversalidade dentro das suas unidades escolares. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público deu parecer contrário ao PL 7365 de 2013, de autoria do vereador Luiz Mato Grosso, do PP. Membro da Comissão, Geraldo Celestino, do PSDB, comentou a decisão. Existe um projeto do vereador Mato Grosso, que criaria aí uma questão de cargo, só que já existe um projeto do Executivo Municipal que fala da mesma matéria, então seria mais fácil o vereador apresentar uma emenda no projeto do prefeito, que aí terminaria a questão da inconstitucionalidade. Então nós demos um parecer contrário ao projeto do vereador e orientamos a ele a fazer uma emenda, que é de praxe, e evita aí o prefeito vir a vetar esse projeto. A seguir, o resumo da sessão ordinária de 7 de maio. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Durante a sessão ordinária do dia 7, 10 requerimentos foram aprovados. No pequeno expediente, Novinho Brasil do PTN comentou a retomada da obra no Trevo Bom Sucesso. Eu venho a essa tribuna para falar da retomada da construção, ou seja, da ampliação
do Trevo de Bom Sucesso. Uma obra que, graças a Deus, tenho certeza que depois de concluído, e agora estamos torcendo e lutando para que não venha ter mais nenhum impedimento, mais nenhum imprevisto, e aquela obra agora realmente ela continue até a sua conclusão. Trevo de Bom Sucesso é uma região que passa todo mundo por ali. Todo mundo que mora no Pimentas, todo mundo que mora em Bom Sucesso, as pessoas que moram do lado de cá, Ponte Alta, Santa Paula, Lavras, São João, quando querem se dirigir para o Pimentas, têm as mesmas dificuldades que nós do Pimenta quando queremos nos dirigir para os bairros do lado de cá e também para o centro da cidade. E ontem esteve ali o prefeito da cidade, prefeito Sebastião Almeida, com uma comitiva grande de vereadores, aonde fomos ali vistoriar a retomada das obras do Trevo de Bom Sucesso. Tem gente trabalhando debaixo da ponte, fazendo o calçamento na estrutura da ponte, tem gente trabalhando na drenagem do rio do outro lado, tem gente trabalhando já na ampliação da alça, que dá acesso já para o Rio de Janeiro, tem gente trabalhando no canteiro do lado de cá, na alça que acessa São Paulo, e estivemos ali com lideranças da região, com moradores da região, com a participação de grande liderança da região, o prefeito, uma comitiva de vereadores, o deputado estadual Alencar Santana, que tem acompanhado passo a passo aquela obra, e acreditamos agora, senhor presidente, nós acreditamos, principalmente nós que moramos ali na região do Pimentas, que agora será finalizada aquela obra, vereador Mato Grosso, que esteve lá também o vereador Mato Grosso, acompanhando, fiscalizando, vistoriando, e ali é uma obra antiga. Eu posso dizer que o Trevo de Bom Sucesso, ele já atravessa uma geração, vereador Mato Grosso. Já o líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, anunciou a instalação de um ponto de entrega voluntária e uma agência da Rede Fácil na região do Jardim São Paulo e Vila Rio. E a região do Jardim São Paulo, Jatobá, está recebendo agora, esta semana, um PEV, um local onde as pessoas poderão, de toda a região, levar os seus entulhos, uma boa obra do serviço público. Nós observamos também que terá um fácil ali na Salgado Filho, no Iporanga, e que vai facilitar em muito para os comerciantes e para aquela população, tanto de Jardim São Paulo, Vila Rio, Jardim City, e espero, porque há um pedido nosso, uma indicação, para que tenhamos um fácil também na região do Marcos Freire, lá nos Pimentas. Por quê? Porque é uma região, vereador Vitor da Farmácia, que tem um grande comércio, tem uma população assustadora e precisa também dessas facilidades que nós estamos tendo do lado de cá. Então eu estou cobrando do governo, não obstante ser o líder do governo, mas nós temos um mandato e ouvimos a população. E a população da região do Marcos Freire e da Vilani tem clamado por um fácil para atender aquela população. Então quero parabenizar o governo pelo fácil que está saindo na região do Jardim São Paulo e Vila Rio, mas quero cobrar o mesmo tratamento para a população dos Pimentas, principalmente Marcos Freire e Vilani. Vereador pelo PSDB, William Panek, criticou a demora do Executivo em regulamentar a lei que institui o licenciamento ambiental na cidade. Porque no final de 2014, essa casa fez um esforço herculano de aprovar uma lei ordinária número 7343 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes gerais do licenciamento ambiental do município. Essa casa, no apagar das luzes, fez um esforço, aprovou uma lei e que hoje só depende, concluído, senhor presidente, só depende da regulamentação de um decreto do Executivo. E essa é uma demanda da Associação Comercial que traz para esse vereador, que hoje ela, graças a Deus, tem voz nessa casa. Por que isso? Porque com a falta desse decreto, mais uma vez, o nosso município está deixando de instalar empresas aqui.
Porque nós não temos uma regulamentação Vereador, que descreve... já expirou, para concluir, por favor. Concluindo, mais uma vez eu tenho que vir aqui agradecer o seu nobre espírito democrático, presidente. O tempo que eu estou nessa casa aqui, eu me surpreendo pelo seu espírito democrático de assegurar a palavra desse vereador. Por quê? Porque muitas empresas não estão conseguindo se estabelecer aqui. É divisa para o município que não está acontecendo. E pior, forçando empresas que estão precisando da renovação da licença ambiental a trabalhar na clandestinos. Então, mais uma vez, eu peço atenção nessa casa e que essa casa ecoe isso para o executivo, para ele fazer o trabalho dele. Para que não se, mais uma vez, ele caia e recorra na prevaricação. Concluir, muito obrigado, senhor presidente. Heleno Metalúrgico do PDT leu uma carta enviada por professores da rede estadual em greve e declarou apoio ao movimento. Eu venho aqui, né, ser solidário, né, como vereador e como dirigente sindical, trazendo em nome do meu presidente da diretoria do Sindicato Assessoria e Funcionário, pedindo apoio também para cada um que está aqui dos 34, incluído comigo, que seja solidário com esses professores. Eu não venho aqui também querer saber o que está acontecendo entre aspas, se o governo está fazendo A, se o governo está fazendo B. Eu defendo que eles são trabalhadoras e trabalhadores. Tem seus sindicatos também que representam. Então, nada mais justo de nós também sermos solidários à grande campanha, à greve que eles estão, porque, como sindicalista, é o mais que nós fazemos na nossa base. O companheiro Brinquinho também faz muitas greves aí também, né? O que mais nós sabemos fazer, além das outras coisas, dentro do movimento sindical. A petista Marisa de Sá, que é professora, também comentou a greve e fez um apelo para que o governador Geraldo Alckmin negocie com a categoria. Mas as condições dos trabalhadores da educação de São Paulo e do Paraná são muito precárias. Se a gente olhar as nossas escolas estaduais, falta de segurança, falta de funcionário, tem os funcionários contratados pelas terceirizadas, então muitas vezes a cozinheira, ela fica um ano na escola e ela tem que sair porque ela é apenas contratada. Os professores que são contratados têm um desrespeito total. A gente teve uma audiência pública nessa casa, que as professoras que trabalham e entram naquela história da duzentena, que são os contratados, eles trabalham um ano sim, um ano não. As professoras denunciaram aqui que ao final do ano, elas estando de 8 meses de gravidez, sequer o governo do estado paga a licença maternidade. Então, se o próximo ano for o ano que ela entra na duzentena, ela fica sem o seu direito à licença maternidade. Então, é fácil vir falar aqui que, olha, não tem mobilização. Tivemos manifestações na Avenida Paulista, as assembleias da categoria, com 50 mil professores. 50 mil professores, isso não é pouca coisa. Então, acho que o Alckmin e todo o PSDB devia ter um mínimo de sensibilidade, sentar e negociar com os professores, negociar com a categoria que educa, que forma o professor, o médico, o enfermeiro, o engenheiro, que movimenta esse país. Já o tucano Geraldo Celestino minimizou a adesão dos professores à greve e comentou o apoio da base petista ao reajuste dos professores. O Executivo Municipal, nós já estamos hoje dia 7 de maio, a data base da categoria do servidor público é 1º de maio. O Executivo Municipal já encaminhou essa Casa de Leis o projeto de reajuste do funcionalismo? Ainda não, vereador. Pronto. Sujo falando mal lavado. Verdade. 7 de maio. Até agora é de rir, é piada. O governo federal arrocha a classe trabalhadora todo mundo lá em cima, vem aqui o pessoal do PT falar mal do PSDB e assim por diante, e o Executivo Municipal não encaminhou ainda o reajuste, que é 1º de maio, para a categoria. Então, dia 15 agora, o adiantamento já virá sem o índice de aumento do funcionalismo público, que nós esperamos que seja, no mínimo, a inflação de 8,73%, que foi a inflação do ano. E quando chegar o projeto de reajuste aqui, nós da bancada de oposição, se ele der menos que a inflação, nós vamos apresentar uma emenda para que dê o reajuste de acordo com a inflação. Aí eu quero ver a posição de cada vereador dessa casa. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na quarta com mais uma edição inédita. Tchau!